João saiu para fora com a coleira na mão, pronto para passear com seu cachorro e aproveitar uma breve corrida. Ele observou seus vizinhos correndo, ligando seus carros e partindo para seus trabalhos. Ele soltou um suspiro profundo. Para ele, não havia escritório ou local de trabalho para correr. Ele passaria outro dia em casa depois que seu negócio faliu. João havia ficado com uma montanha de dívidas. Havia meses que ele tentava, desesperadamente, revitalizar sua empresa antes próspera. Mas cada tentativa encontrava fracasso. O peso desses contratempos o deixava se sentindo à deriva em um mundo que seguia em frente sem ele. João notou seu vizinho, Luan, caminhando vindo de sua bem cuidada garagem. Luan tinha um próspero negócio de importação de carros e frequentemente tinha um carro de luxo diferente estacionado do lado de fora de sua casa. Naquele dia, como sempre, Luan exalava confiança com um grande sorriso no rosto. "Bom dia, João", disse Luan alegremente, talvez alegre demais. "Bom dia, Luan", respondeu João, forçando um sorriso. O sorriso de Luan pareceu se alargar ainda mais. "Outro dia de relaxamento para você, hein?" João hesitou, sentindo a picada do comentário de Luan. "Cada dia traz seus próprios desafios", respondeu calmamente. Luan apenas riu. "Bem, aproveite seu dia. Tenho carros para importar." E com isso, ele foi embora. João observou ir, lembrando a si mesmo para não deixar os comentários insensíveis de Luan o atingirem. Ele sabia que algumas pessoas simplesmente não resistiam à tentação de se gabar. João costumava encontrar imenso conforto em sua casa, um santuário onde se sentia amado e em paz. Mas agora, voltar para lá era como entrar em uma tempestade. A transformação não se devia às paredes ou à mobília, mas a alguém que vivia dentro delas. Sua esposa, Sofia. Sofia, com sua vida profissional como agente de talentos, parecia ter se tornado distante e fria desde que os problemas financeiros de João começaram. A mudança era gritante. Acabaram-se os dias em que ela o chamava animadamente, perguntando se ele poderia voltar para casa mais cedo para um jantar romântico ou para se aconchegar no sofá com um filme. Suas conversas, antes repletas de calor e afeto, agora eram frias e mecânicas. A casa que antes era um refúgio de amor agora se sentia como um lembrete do que tinham perdido. "Lembra quando você ligava só para ver como eu estava durante o dia?", João perguntou, tentando diminuir a crescente distância entre eles. Sofia respondeu friamente, sem levantar os olhos de seus papéis. "As coisas mudam, João." João hesitou e, então, finalmente teve coragem de se aproximar de Sofia uma noite depois que ela voltou do trabalho. Ele sentia falta da proximidade que uma vez compartilharam, e estava determinado a tentar reacendê-la. "Sofia", começou ele, sua voz suave. "Você lembra do nosso primeiro aniversário? Nós tivemos aquele jantar à luz de velas no terraço e dançamos sob as estrelas." Sofia levantou os olhos de seu laptop, sua expressão indecifrável. "Qual é o seu ponto, João?" Eu sinto falta de nós." "Sinto falta de como as coisas eram", admitiu, buscando em seus olhos qualquer sinal do carinho que já existiu. Ela suspirou audivelmente, fechando seu laptop com um estalo. "João, não tenho tempo para isso agora. Estou atolada de trabalho." "Só porque você está em casa não significa que eu tenha o luxo de sentar e relembrar." João recuou. A rejeição estava clara em sua voz. "Eu só pensei que poderíamos passar algum tempo juntos como costumávamos." Os olhos de Sofia se endureceram. "Os tempos mudaram. Eu estou mantendo as coisas juntas aqui enquanto você, seja lá o que você está fazendo. Não tenho tempo para conversa fiada. Podemos discutir as coisas quando eu não estiver sobrecarregada de trabalho." João assentiu, sentindo o peso da distância entre eles. "Tudo bem, Sofia, quando estiver pronta", ele disse enquanto se afastava.
O silêncio frio de sua casa parecia mais pronunciado do que nunca. Enquanto João passeava pelo parque com seu cachorro, um otimismo inesperado surgia dentro dele, apesar da falência de seu negócio. Ele percebeu que era apenas mais um obstáculo no grande esquema da vida. É apenas mais um desafio, ele sussurrou para si mesmo, acariciando seu cachorro. Eu posso e vou me levantar novamente. Ao retornar do passeio com o cachorro, ele viu Sofia na penteadeira, aplicando cuidadosamente um batom e retocando a maquiagem. Seu reflexo capturou seus olhos, lembrando-o dos primeiros dias de seu amor. Ele se aproximou dela com um sorriso gentil. Ei, você está linda. Sofia nem sequer olhou para ele. Ela continuou maquiando-se. Depois de um momento, quando terminou, olhou para seu próprio reflexo e sorriu. Eu sou linda. Buscando diminuir a distância entre eles, João perguntou casualmente, dia ocupado no trabalho? Que horas você acha que vai voltar para casa hoje? Ela hesitou. Olhou-o curiosa. Por volta das 7, eu acho. Por quê? João piscou. Há nenhuma razão. Só pensei em perguntar. Ele planejou uma surpresa. Naquela noite, ele prepararia um jantar caseiro, completo com seu vinho favorito. Era um pequeno gesto, mas talvez pudesse ser o início da cura do relacionamento deles. Afinal, reacender o relacionamento poderia ser a motivação que ele precisava para reconstruir sua carreira. João passou o dia revitalizando sua casa com músicas animadas tocando ao fundo. Ele queria que o ambiente exalasse calor e acolhimento para o retorno de Sofia. Com cada superfície limpa, prato lavado e lixeira vazia, ele sentiu uma pequena sensação de realização. Após fazer sua casa brilhar, João foi ao supermercado pegar os ingredientes para o jantar da noite. Como um pensamento posterior, ele decidiu passar na loja de vinhos para pegar o vinho favorito de Sofia. Ao entrar, o familiar toque da campainha o cumprimentou, seguido pelo rosto amigável de Mariana, a vendedora. João, faz tempo, ela exclamou, seus olhos iluminando em reconhecimento. Como você tem estado? João deu meio sorriso. Já vi dias melhores, mas estou dando um jeito. Diga, você tem uma garrafa daquele vinho rosé? As sobrancelhas de Mariana se arquearam em diversão. Uma noite romântica em casa, ela provocou. João riu, concordando. Sim. Mariana se inclinou. Curiosamente, Sofia esteve aqui há cerca de 1 hora e pegou uma garrafa do mesmo. João ficou surpreso. Ela fez? O sorriso brincalhão de Mariana desapareceu, percebendo que poderia ter dito demais. Por um momento, ela pareceu arrepender-se de suas palavras. Ah, sim, ela gaguejou. Mas sabe, talvez ela esteja planejando sua própria surpresa ou algo assim. Rapidamente, ela acrescentou, de qualquer forma, um vinho rosé chegando, e rapidamente começou a embalar a garrafa para João, esperando desviar a conversa. Enquanto João dirigia para casa, seu espírito, anteriormente elevado, agora estava sobrecarregado por um turbilhão de pensamentos. Ele ponderou as possibilidades. Sofia também estaria preparando uma surpresa para ele? Mas por que ela pegaria o vinho à tarde? A mão de João apertou o volante, uma mistura de antecipação e ansiedade tomando conta dele. Ele decidiu não tirar conclusões precipitadas. Uma coisa era certa, ele descobriria em breve. Entrando em sua garagem, ele respirou fundo para acalmar sua mente agitada e começou a trabalhar. O aroma delicioso do jantar que ele preparou preencheu a casa, proporcionando uma distração temporária de seus pensamentos em espiral. Ele olhou para o relógio. 7h45, Sofia era geralmente pontual. Talvez estivesse apenas atrasada devido a compromissos de trabalho. João tentou se convencer, mas um sentimento persistente se recusava a deixá-lo.
Sentado na sala de jantar, a mesa posta para dois, João ocasionalmente lançava um olhar ao seu telefone, esperando por uma ligação ou mensagem de Sofia. A casa estava quieta, exceto pelo suave tic-tac do relógio na parede. Cada momento que passava intensificava o mistério dos planos de Sofia. Finalmente, por volta das 8h30, o telefone de João tocou. Reconhecendo o toque de Sofia, ele atendeu rapidamente. Oi, a voz de Sofia soou apressada e um pouco ofegante. Ei, querida, onde você está? João perguntou, tentando disfarçar sua preocupação. Sinto muito, João, ela respondeu rapidamente. Uma viagem de negócios inesperada surgiu e eu não pude recusar. Meu chefe insistiu. João tentou digerir a notícia. Ok. Mas você não pode sair de manhã ou algo assim? Na verdade, já estou a caminho, ela suspirou e acrescentou, é uma oportunidade significativa. Pode abrir algumas portas para mim. João respirou fundo, querendo ser compreensivo, especialmente considerando seus recentes contratempos. Eu entendo. Só queria que você tivesse me dito mais cedo. Eu sei, Sofia respondeu, a pressa em sua voz evidente. Tudo aconteceu muito rápido. Realmente tenho que ir, João. João olhou para a mesa lindamente posta e para o jantar que preparara. Tudo bem, disse Sofia. Ligue para mim quando puder. A voz de Sofia suavizou. Ok, farei isso. Estarei de volta em breve. Tchau. E, a propósito, não sei quanto tempo vai durar, talvez umas 2 semanas. Quando a linha se desligou, João afundou-se em uma cadeira, seus ombros baixando com o peso dos acontecimentos da noite. Ele batalhava com seus pensamentos, tentando juntar as peças. A viagem de negócios inesperada parecia plausível, mas a compra anterior de vinho continuava atormentando-o. Talvez ela apenas quisesse relaxar em sua viagem e não mencionou isso. João tentou racionalizar, tentando afastar a nuvem de dúvidas que formava sobre sua cabeça. Ele inspirou profundamente, forçando-se a focar no presente. Lá, bem à sua frente, estava uma refeição maravilhosamente preparada. Seria um desperdício deixá-la estragar. Com um renovado senso de determinação, João serviu-se e foi para a sala de estar. O brilho ambiente da TV preencheu o quarto enquanto ele ligava. Os sons familiares de um jogo em andamento o cumprimentaram. Ele decidiu se imergir nele, deixando de lado suas preocupações por enquanto. Às vezes, uma pequena distração era tudo que alguém precisava para encontrar clareza. João se esparramou no sofá e se envolveu nas peripécias do jogo. Seu riso ocasional indicava que ele realmente estava se divertindo. Mas quando seu copo ficou vazio, ele caminhou em direção à cozinha para se servir novamente. As ansiedades da noite começaram a desaparecer, substituídas por um sentimento mais leve e caloroso. Mas, ao passar pelo escritório, um brilho inesperado chamou sua atenção. A tela do computador estava iluminada. Era estranho. A tela geralmente acendia com notificações ou se fosse perturbada. Curioso, João entrou no escritório, acendendo a luz superior. Devo ter bebido demais, ele brincou consigo mesmo, balançando a cabeça. Mas quando estava prestes a sair, outro som do computador o paralisou. Uma pequena notificação no canto inferior da tela chamou sua atenção, fotos sincronizadas com sucesso. Arqueando uma sobrancelha, João aproximou-se do computador e clicou na notificação. A tela momentaneamente mostrou o ícone de carregamento antes de revelar uma lista de arquivos, todos datados de apenas algumas horas atrás. Hesitantemente, João abriu um dos arquivos. A imagem começou a carregar de cima para baixo, revelando um rosto familiar. O rosto sorridente de Sofia apareceu, seus arredores tornando-se mais claros à medida que a imagem continuava a carregar. Quando a imagem completa foi renderizada, o coração de João afundou. Lá estava ela, sua esposa,
tirando uma selfie brincalhona enquanto estava sentada no colo de seu chefe. O peso da realização o atingiu forte, e ele afundou na cadeira próxima, segurando a cabeça nas mãos. Todas as dúvidas e suspeitas que ele havia afastado voltaram apressadas, agora confirmadas pela inegável verdade na tela. O ambiente parecia fechar-se sobre João enquanto ele olhava a imagem. O brilho brincalhão nos olhos de Sofia, a familiaridade com que ela se inclinava para seu chefe, tudo pintava uma história que João não queria acreditar. O vinho que ele havia bebido parecia revirar-se inquietamente em seu estômago. Ele voltou à lista de arquivos, clicando em outra série de fotos que revelaram Sofia e seu chefe em um bar chique. Em algumas fotos, eles riam, brindando juntos, em outras estavam conversando profundamente. Seus rostos a poucos centímetros de distância. A cada imagem, a realidade da situação tornava-se mais evidente. As tentativas daquela noite em reacender a paixão, o jantar que ele preparara amorosamente, tudo parecia zombar dele agora. Ele sentiu uma mistura confusa de raiva, dor e traição, e acima de tudo, uma sensação avassaladora de perda. João se levantou e voltou à sala de estar. O copo de vinho que ele segurava já não lhe parecia atraente. Ele estava à procura de algo mais forte agora, enquanto uma leve garoa caía lá fora. Ele colocou o casaco e saiu. Andou lentamente em direção à loja de bebidas, a cada passo, seu coração doía. Ele podia sentir como estava se despedaçando. A mente de João reproduzia as inúmeras memórias felizes que compartilhara com Sofia, cada uma tingida com uma tristeza recém-descoberta. A pergunta por quê ecoava implacavelmente em sua mente. Por que Sofia se afastaria? Foi porque ele falhou em seu papel como provedor? Ele se lembrou dos tempos em que seu negócio prosperava, quando ambos sonhavam alto. Ele havia prometido entusiasticamente a Sofia o último modelo da Mercedes, símbolo de sucesso e luxo, mas nunca cumpriu essa promessa. Será que essa promessa não cumprida foi parte do motivo dela se distanciar? Ou havia mais? Era difícil identificar uma única razão. Talvez fosse uma combinação de várias pequenas coisas, momentos negligenciados e sentimentos não expressos. João entrou na loja, a água da chuva pingando em seu rosto e encharcando seu casaco. Ao virar-se e reconhecê-lo, o sorriso normalmente brilhante de Mariana desapareceu. Vendo sua expressão abatida, ela hesitou por um momento, buscando as palavras certas. Oi, João, ela começou suavemente, dia difícil? A voz de João era baixa, quase um sussurro. Uísque, por favor. Mariana, sempre perceptiva, pôde perceber que algo estava errado. Tem certeza disso? Se você precisar de alguém para conversar. Mas João apenas balançou a cabeça, interrompendo-a, só um uísque. Obrigado. Ela pegou a garrafa, oferecendo um breve sorriso preocupado, e ele deixou a loja. João não esperou chegar em casa antes de abrir o uísque. Após alguns goles, o mundo começou a inclinar-se. O álcool amplificou suas emoções, rompendo as barreiras que ele normalmente tinha. Cambaleando, ele começou a falar mais alto do que o usual para estranhos que passavam. Ei, vocês, ele murmurou, apontando para ninguém em particular. Conhecem minha esposa? Ela está por aí se divertindo com o chefe dela e eu? Estou aqui comemorando. Ele riu amargamente, suas palavras cheias de sarcasmo. Ei, festa de um homem só. Esse sou eu. Com o passar do tempo, o discurso de João tornou-se ainda mais confuso. Ele começou a cantar fragmentos de uma música que tocava em sua casa mais cedo, a mesma que era para acompanhar um jantar romântico para dois. Sua voz oscilava, às vezes acertando a nota, outras vezes completamente desafinada. A tristeza em sua interpretação era palpável. A melodia ecoava, refletindo seu coração partido. Cambaleando pela calçada, João percebeu que havia perdido sua garrafa de uísque. Pensando que já tinha acabado, decidiu voltar à loja para buscar outra. Enquanto balançava e murmurava para si mesmo,
procurou dinheiro em seu bolso, mas saiu de mãos vazias. Foi quando ele notou um senhor mais velho nas proximidades, olhando-o com uma mistura de preocupação e curiosidade. João elevou a voz, suas palavras se fundindo. Ei, por que está me encarando, velhote? Tem algo a dizer? O idoso, usando óculos e carregando uma mochila desgastada, pareceu surpreso. Mas o tom de João mudou quase instantaneamente, mudando de agressivo para desesperado. Me desculpe, senhor, disse João, a voz falhando. Eu realmente preciso de uma bebida agora. Pode me emprestar R$ 20, por favor? O idoso suspirou e vasculhou seus bolsos. De seu bolso da camisa, retirou algumas notas amassadas. É tudo que eu tenho, filho, disse ele, estendendo o dinheiro para João. João, ainda instável, pegou o dinheiro. Obrigado, murmurou. Ei, quer se juntar a mim para uma bebida? O idoso balançou a cabeça suavemente. Acho que você já bebeu o suficiente, não acha? João estava prestes a responder com um não desafiador quando sentiu um enjoo. Ele se inclinou para a frente, vomitando na calçada. A umidade do ar se apegou a tudo, e o frio começou a penetrar no ar. João, molhado e desorientado, se apoiou pesadamente em uma parede de tijolos, de olhos fechados, tentando recuperar o fôlego. O idoso olhava, suas sobrancelhas franzindo de preocupação. Ei! O idoso cutucou suavemente, tentando chamar a atenção de João. Você mora por aqui? A resposta de João foi um murmúrio quase incoerente. Só quero dormir. O idoso olhou em volta, a rua estava quase deserta, exceto pela luz fraca de um poste próximo projetando sombras longas no pavimento molhado. Este não é um lugar para dormir, especialmente não neste tempo, disse com preocupação. Reunindo suas forças, o idoso conseguiu levantar João, suportando a maior parte de seu peso. Vamos, ele instou, levando João em direção a uma ponte próxima. Sob a ponte, protegidos da chuva e dos olhares curiosos, havia um pequeno barraco improvisado, a moradia temporária do idoso, feita de materiais descartados e lonas. Não era muito, mas era seco e relativamente quente. Ao acordar, João estava cercado pelos suaves murmúrios da manhã, cantarolando em seus ouvidos. Ele franziu a testa enquanto tentava entender o local em que se encontrava. A luz fraca revelava um simples barraco de madeira. Ele empurrou a cortina e saiu, tentando entender sua situação. Ao lado de um rio calmo, um homem idoso estava sentado pacientemente, lançando uma linha de pesca. Seu porte era relaxado, suas mãos firmes apesar do desgaste evidente do tempo em sua pele. Ah, olá, João chamou cautelosamente se aproximando. O idoso olhou para cima com um sorriso tocando seus lábios. Jovem, demorou um pouco para você acordar, se divertiu demais, não foi? João, momentaneamente desarmado pelo calor do homem, hesitou. Ah, desculpe, eu não lembro como vim parar aqui. O homem riu. Me chamo Gustavo. Você bebeu demais ontem à noite e acabou desmaiando na calçada. Não parecia certo te deixar lá, então te trouxe aqui. João sentiu o rosto corar de vergonha. Obrigado, Gustavo. Espero não ter causado problemas. Gustavo se recostou, o sol refletindo em seus olhos cansados. Você estava um pouco alto, admito, não parava de gritar sobre sua esposa, mas não causou dano nenhum. O rosto de João empalideceu, o peso dos eventos da noite anterior pesando sobre ele. Me desculpe. Eu tenho passado por momentos difíceis ultimamente. O olhar de Gustavo se suavizou. Ei, não precisa explicar. A vida lança surpresas. Já estive no seu lugar, sofrendo e perdido. Lembre-se, a dor tem sua própria maneira de curar, e o tempo ajuda. E que tal um café da manhã? Antes que João pudesse fazer mais perguntas, ele disse apressadamente. Você tem algo para beber?
minha cabeça parece que está se partindo ao meio. Gustavo riu, lançando um olhar perspicaz para João. Imaginei isso. Estou cuidando disso. Logo, o aroma de sopa de peixe fervendo preencheu o ar. João observou enquanto Gustavo habilmente picava cebolas e verduras, adicionando-as à panela. Seu estômago roncou em resposta e sua boca começou a salivar. Isso cheira divinamente, João comentou, grato pela gentileza de Gustavo. É apenas uma receita antiga passada na minha família, Gustavo respondeu com uma piscadela. Perfeita para manhãs como essas. Os dois saborearam a calorosa e saborosa sopa de peixe cozida sob o céu aberto. Gustavo aproveitou o momento para aconselhar João. A vida é curta demais para deixar a garrafa controlar você, João disse, mexendo a sopa com uma colher. Gustavo olhou para ele, pausando por um momento. A vida é complexa, João. Se ela te fez mal, às vezes o melhor é deixar para trás e seguir em frente. João percebeu um traço de tristeza nos olhos de Gustavo e percebeu que estava tocando em uma memória pessoal. Decidindo não investigar mais, ele disse, obrigado por tudo, Gustavo. Acho que deveria voltar para casa. Ao começar a partir, João parou, notando as figuras e objetos de madeira intricadamente esculpidos do lado de fora da cabana. Estes são incríveis, Gustavo. Você os fez? Os olhos de Gustavo brilharam enquanto ele assentia. Um pedaço da minha vida passada, algo que ainda guardo comigo. Trabalhar a madeira me traz paz. João parecia genuinamente impressionado. Você é muito talentoso, disse ele, admiração clara em sua voz. Quando ele continuou sua jornada para casa, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ao chegar à porta de sua casa, um sorriso havia plenamente florescido em seu rosto, sugerindo uma nova esperança e um novo começo. João correu para seu computador assim que chegou em casa. Nos dias subsequentes, ele estava em uma missão, discando para lojas de móveis locais. Uma semana depois, cheio de esperança e determinação, João voltou ao barraco à beira do rio de Gustavo. Esperava encontrar o idoso lá, mas apenas a mochila e a jaqueta de Gustavo estavam próximas à habitação, como se ele tivesse acabado de sair. Confusão preenchia os pensamentos de João. Onde Gustavo poderia estar? Ele examinou os arredores, mas o idoso estava em lugar nenhum. Talvez ele esteja pescando ou recolhendo madeira, João refletiu, pensando em voltar no dia seguinte. Ao iniciar sua caminhada de volta, uma pequena pedra pontiaguda conseguiu entrar em seu sapato. A cada passo, o desconforto aumentava, como uma coceira incessante que ele não conseguia aliviar. Ele soltou um suspiro de irritação e encontrou um lugar plano para sentar e remover a pedra irritante. No entanto, ao levantar o sapato, seus olhos se voltaram para uma silhueta solitária parada perigosamente perto da borda da ponte à distância. Um pânico tomou conta de João. Parecia estranhamente familiar. Sem pensar duas vezes, ele rapidamente calçou o sapato, nem se dando ao trabalho de amarrar os cadarços. Ei! Ele gritou, desespero evidente em sua voz. A pessoa estava muito perto da borda, e João temia o pior. Com cada passo acelerado, ele esperava chegar a tempo, rezando para que o ouvissem e voltassem em segurança. Os pés de João batiam contra as tábuas de madeira da ponte. Quanto mais perto chegava, mais clara a figura de Gustavo se tornava. A princípio, o rosto de João se iluminou de alívio por ter encontrado seu amigo, mas a visão de uma corda enrolada no chão ao lado de Gustavo apagou seu sorriso, substituindo-o por um medo profundo. Os olhos de Gustavo, cheios de dor e lágrimas não derramadas, encontraram os de João. O desespero naquele olhar dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Sem hesitar, João deu um passo cuidadoso em direção a Gustavo. Seu movimento foi lento e deliberado, não querendo assustá-lo. Ele estendeu a mão, envolvendo um braço firmemente em volta dos ombros de Gustavo. Eles permaneceram ali, duas almas naquela ponte, compartilhando um momento de vulnerabilidade entre eles.
João apertou seu abraço, sentindo o corpo de Gustavo tremer enquanto as lágrimas de Gustavo finalmente escorriam. João o puxou para um abraço apertado, com o peso do momento pressionando-os. Está tudo bem, João sussurrou no ouvido de Gustavo, sua voz firme e reconfortante. Estou aqui. Vamos superar isso juntos. Sentados juntos na ponte, Gustavo começou a desvendar os fios de sua vida, pedaço por pedaço, para João. Eu servi meu país, ele começou, sua voz hesitante. Quando voltei, peguei um trabalho em uma fábrica de processamento de alimentos. Não era muito, mas era um trabalho honesto. Gustavo fez uma pausa, seus olhos distantes, refletindo sobre um passado que já foi. Consegui um pequeno apartamento. Minha filha era meu mundo, e eu fiz tudo o que pude para cuidar dela. Ele esfregou a testa, sobrecarregado por suas memórias. Mas então a fábrica reduziu o tamanho, e fiquei sem emprego. Gustavo respirou fundo. Aconteceu tão rápido. Antes que eu pudesse encontrar outro emprego, perdi o aluguel. Uma semana depois, fui despejado. Não tinha nada, nenhum apoio. João podia ver a dor nos olhos de Gustavo. Parecia que todas as portas estavam se fechando para mim, continuou Gustavo. O despejo manchou meu crédito e encontrar um emprego se tornou ainda mais desafiador. Muitas empresas não queriam alguém com um histórico de demissão. Ele olhou para baixo, brincando com as mãos. Alguns amigos me ajudaram a voltar para minha cidade natal, esperando que eu tivesse alguma sorte lá. Mas ninguém queria empregar um homem sem um endereço fixo. Mesmo quando conseguia uma entrevista, me dispensavam por não ter um lugar permanente para morar. A angústia na voz de Gustavo se aprofundou. A lei também não era gentil. Fui preso por dormir em lugares onde não deveria. Fiquei muito doente, mas resisti. Sua voz tremia. Eventualmente encontrei refúgio na van de um amigo, mas era temporário. Foi então que encontrei o barraco perto da ponte. Ele suspirou pesadamente. A parte mais difícil era saber que minha filha estava lá fora, pensando que seu pai a havia abandonado. Mas como eu poderia enfrentá-la nesse estado? João percebeu que, embora inicialmente não tivesse notado, Gustavo estava profundamente desesperado, se sentindo perdido e sem qualquer esperança para um futuro melhor. Ele tinha se aproximado da ponte em desespero. Houve um puxão inesperado no coração de João em relação a Gustavo. Este homem idoso, com um comportamento tão gentil e um sorriso tão puro, despertou um instinto protetor nele. Caminhando ao lado dele de volta para o barraco, João falou com calor genuíno. Gustavo, a vida te lançou alguns golpes duros. Mas você não está sozinho nesta luta agora. Os olhos de Gustavo brilharam, refletindo uma mistura de gratidão e surpresa. As ideias de João fervilhavam com possibilidades. Ele tinha a ideia e Gustavo tinha as habilidades. Por que não combiná-las? Escute, Gustavo, ele começou, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Estive pensando em montar um pequeno negócio de móveis. Como se sentiria em se juntar a mim? Talvez possamos começar com algo simples, como berços. Gustavo olhou para ele, surpreso com a proposta inesperada. Mas, lentamente, uma luz começou a brilhar em seus olhos, uma luz que havia estado ausente por muito tempo. Você confiaria em mim para isso? Ele perguntou hesitante. Não teria oferecido se não confiasse, João respondeu com um sorriso confiante. Nas 2 semanas seguintes, a garagem da casa de João ecoou com os sons de serragem, martelamento e risadas. Juntos, eles fabricaram belos berços de madeira. Cada peça contando uma história de esperança e novos começos. Gustavo tornou-se mais do que um hóspede na casa de João. Eles compartilhavam refeições, histórias e sonhos, tornando-se mais como uma família a cada dia que passava. João carregou os berços de madeira em sua caminhonete e seguiu para as lojas de móveis locais. Com seus designs intrincados e excelente artesanato,
Os berços instantaneamente chamaram a atenção dos donos das lojas. Eles são lindos. Quem os fez? Perguntou um dono de loja, admirando os detalhes. Meu amigo Gustavo, respondeu João orgulhosamente. Ele é incrivelmente talentoso. Não demorou muito para que os berços se tornassem um sucesso. Os clientes adoravam sua singularidade e a qualidade artesanal de cada peça. A notícia se espalhou e, em breve, mais e mais lojas estavam entrando em contato com João e Gustavo com pedidos. Um dia, João recebeu uma ligação de sua esposa Sofia. Quando seu ID apareceu na tela do smartphone, o coração de João deu um salto. Memórias ainda estavam frescas. Sofia não disse muito durante a ligação. Ela disse que estava ocupada e poderia viajar para o exterior por algum tempo. João tentou mascarar a surpresa em sua voz. O que está acontecendo? Houve uma breve pausa e Sofia limpou a garganta. Preciso de um favor. Você pode conseguir um empréstimo para mim? Preciso do dinheiro urgentemente. João hesitou, com pensamentos acelerados. Dada a história deles e a súbita solicitação dela, ele sentiu-se desconfortável. Sofia, sinto muito, mas não posso fazer isso agora. Ela soltou um suspiro audível, sua irritação evidente. Tudo bem, ela disse secamente. Esquece. Antes que João pudesse responder, a ligação foi encerrada. A colaboração de Gustavo e João decolou. A demanda por seus berços finamente trabalhados estava aumentando e seu pequeno espaço de trabalho estava rapidamente se tornando inadequado. Estava claro que eles precisavam de mais espaço para lidar com seus negócios em crescimento. João lembrou-se de uma conversa com seu amigo Mark, que mencionou um velho celeiro que possuía nos arredores da cidade. Era espaçoso, resistente e estava vazio há anos. A transição para o celeiro foi tranquila. Eles contrataram alguns moradores locais ansiosos para aprender o ofício e fazer parte de seu sucesso. Com a crescente carga de trabalho, João se encontrou gerenciando as operações de seu escritório em casa com mais frequência. Uma noite, depois de um dia intenso no celeiro, Gustavo teve uma surpresa. Ele entrou na casa e encontrou João se movimentando na cozinha, uma cena bastante incomum. Normalmente, eles compartilhavam um jantar simples com o resto da equipe no celeiro antes de encerrar o dia. No entanto, aquela noite era diferente. A mesa estava bem arrumada e o aroma no ar era convidativo. João notou Gustavo parado ali, um pouco confuso, e o convidou a sentar-se à mesa. Sente-se, Gustavo. O jantar estará pronto em breve, disse João com um sorriso amigável. Gustavo, embora confuso, obedeceu e sentou-se, observando João enquanto ele se movimentava pela cozinha com um propósito. Logo, João juntou-se a ele na mesa, deixando de lado o avental. Seu rosto se iluminou com um grande sorriso que intrigou ainda mais Gustavo. Espero que não fique bravo comigo, Gustavo, começou João, seus olhos cintilando com uma emoção que Gustavo não conseguiu identificar. Antes que Gustavo pudesse perguntar mais, a campainha tocou. João levantou-se rapidamente para atender. Um momento depois, uma jovem entrou cautelosamente na sala, seus olhos arregalados de curiosidade ao escanear o ambiente desconhecido. Uma mulher a seguia de perto. O rosto de Gustavo empalideceu e depois se ruborizou de emoção ao reconhecer sua filha, Vitória. Ele se levantou da cadeira, tropeçando um pouco ao correr em direção a ela. Eles se abraçaram apertado, sem palavras necessárias para expressar a emoção que circulava entre eles. Atrás deles, João estava com uma jovem, Yasmin, sorrindo calorosamente para a reunião que se desenrolava diante deles. A voz de Vitória rachou ao falar entre lágrimas. Pensei que nunca mais te veria de novo, pai. Me desculpe, querida. Eu deveria ter entrado em contato, disse Gustavo com a voz trêmula. Você deveria ter feito isso, mas está tudo bem agora, disse Vitória suavemente, acariciando o cabelo de seu pai.
Gustavo assentiu, segurando sua filha como se ela fosse desaparecer se ele a soltasse. Gustavo olhou para a pequena garota e depois para Vitória, confuso. Vitória riu e disse: sim, essa é Yasmin. Gustavo olhou para sua neta, que era uma menina adorável. Ele só tinha visto fotos dela quando bebê. João bateu palmas suavemente, chamando a atenção de todos. Bem, todos, o jantar está pronto. Por favor, venham para a mesa. Enquanto se reuniam ao redor da mesa, Vitória compartilhou sua luta durante o último mês. Sua obsessão em encontrar seu pai havia criado um abismo entre ela e seu marido, levando eventualmente à separação deles. Tinha sido uma jornada difícil, mas naquele momento, com seu pai ao seu lado e novos amigos ao redor, Vitória sentiu uma sensação de paz e encerramento que há muito não sentia. O calor e riso na casa de João multiplicaram-se com a presença de Vitória e Yasmin. Elas trouxeram uma energia deliciosa que João reconheceu ser curativa para ele. Ele as convidou para ficar, sabendo o quanto ajudaria seu amigo a restaurar o vínculo perdido. Uma noite, enquanto João estava absorto em papeladas em seu escritório em casa, a porta principal rangeu ao abrir. Não eram Gustavo ou Vitória, eles sempre anunciavam seu retorno alegremente. Olhando para fora, ele viu Sofia. Ela parecia esgotada, com os ombros caídos e olheiras. Estou de volta, João, ela suspirou, largando suas malas e se alongando. Essa viagem foi algo. João a observou silenciosamente, um semblante sério formando-se em sua testa. Ela passou por ele e se jogou no sofá da sala, o cansaço evidente em cada movimento. Respirando fundo, João se aproximou dela. Hesitou por um momento antes de se sentar ao lado dela, tomando cuidado para manter uma certa distância entre eles. Sofia olhou para ele, tentando entender suas emoções. João, eu sei que as coisas têm sido difíceis, mas... João levantou a mão, interrompendo-a. Você deixou o sincronismo do seu celular ligado? Ele perguntou com a voz baixa. Sofia parecia confusa, mas logo a compreensão apareceu em seu rosto, seus olhos se arregalaram em choque. João engoliu em seco, controlando suas emoções. Eu vi as fotos, Sofia. Não precisei ver mais do que algumas para entender. Ela se aproximou, desespero em seus olhos. João, por favor, escute. Não é o que parece. Nós apenas... Ele se levantou abruptamente, interrompendo-a. Eu gostaria de não ter visto aquelas fotos, Sofia, mas agora que vi, as coisas nunca mais serão as mesmas. Eu não posso e não vou fingir que está tudo bem. A voz de Sofia tremeu enquanto ela implorava. João, só me dê uma chance de explicar. João ergueu a mão. Acho melhor você ir embora, por favor. A voz de Sofia aumentou, sua frustração evidente. Então é isso? Você nem vai me ouvir? Tudo bem. Saia. Mas lembre-se, ninguém jamais ficará ao seu lado como eu fiquei. Ninguém jamais vai te amar como eu amei. O som da porta da frente se abrindo interrompeu o ar carregado de tensão. Gustavo, tendo acabado de entrar, parou, sentindo o peso da situação. Ele decidiu dar-lhes privacidade e silenciosamente saiu, fechando a porta suavemente atrás dele. Vendo que suas tentativas de intimidar não estavam funcionando, o comportamento de Sofia mudou. Ela parecia genuinamente arrependida. João, eu sinto muito, ela sussurrou. Mas, enquanto João reconhecia seu pedido de desculpas, ele firmemente pediu que ela fosse embora. Quando Sofia saiu, a animada Yasmin estava brincando no gramado. Ao ver João, ela correu e o abraçou fortemente pelas pernas. O abraço inocente parecia enfatizar o contraste entre o passado e o potencial futuro. Sofia olhou em volta, observando a cena se desenrolar. Uma pontada de realização a atingiu. Talvez alguém realmente oferecesse a João o amor e o respeito que lhe merecia, algo que ela falhou em fornecer.